E o Canal 12 recebe em seu estúdio a doutora Merabi Muniz. Doutora, seja muito bem-vinda ao Canal 12. Eu que agradeço, Josi, por todo esse espaço que você está abrindo aqui na cidade de Jales, né? Eu sempre gosto de trazer a importância desses meios de comunicações que abrem espaço aí para que a gente possa conversar, dialogar, trazer sempre essa ideia de dialogar sobre vários temas que são de importância à nossa sociedade, ao nosso município. Eu fico muito feliz em estar aqui nesse espaço com você, falando com o seu público sobre áreas de interesse social. Repercutiu muito o seu vídeo. Foi um dos vídeos que eu mais recebi, tanto no direct do nosso Instagram, do Canal 12, tanto no WhatsApp do Canal 12, tanto no meu pessoal. E o pessoal perguntou, quem é a doutora? Por que ela veio a Jales? Então, Josi, eu sou médica sindicalista, né? Sou hoje a presidente do Sindicato dos Médicos de São José do Rio Preto e região, sou diretora da Federação Nacional dos Médicos, que abrange todo o país, e eu venho aí numa luta intensa pela classe médica, pelos profissionais da saúde e pelo SUS. Eu sempre gosto de dizer que eu sou uma pessoa apaixonada pelo SUS. Eu fiz medicina aqui em Fernandópolis, eu tenho uma conexão muito grande com Jales, por vários fatores, entre esses a minha própria formação. Eu fiz estágio aqui na Santa Casa de Jales, eu fiz estágio no Hospital do Câncer aqui de Jales, né, Hospital do Amor agora. E eu também participei de vários projetos, inclusive do Hemocentro aqui em Jales. Então eu tenho uma conexão próxima com Jales, porque as cidades são próximas e eu estava aqui. Além disso, quando eu me formei, eu trabalhei aqui em Jales por vários meses. Eu trabalhei na UPA de Jales, tenho vários amigos ali dentro, guardei eles, eu falo assim, eu trabalhei em vários municípios, mas Jales, acabou que eu criei uma conexão muito grande com a equipe que trabalhava ali em Jales. Eu aprendi muito com eles, eu sempre falo isso, eles contribuíram muito na minha formação, a gente sai, como vocês falam, filhotão, né? Eu saí da faculdade ainda filhotona, né? E vim trabalhar aqui em Jales, aprendi muito com a equipe, uma equipe muito desenvolvida, competente, acostumada a atender pacientes com gravidade. Então, Jales contribuiu muito com a minha formação. E aí, eu acabei me envolvendo com a situação de Jales, exatamente porque, como eu tenho aí essa certa conexão ainda antiga com a população de Jales, eles começaram a me passar várias situações que muito me preocupou. Comecei a receber inúmeras denúncias sobre a situação da saúde e do município de Jales. E acabei vindo aqui, estive aqui várias outras vezes, conversando com pessoas, entendendo o que estava acontecendo, com profissionais da saúde, com munícipes, com usuários do SUS, e fui vendo que a situação não estava legal. E exatamente por este motivo que eu me posicionei aqui no município de Jales, porque, como eu disse, além da defesa dos profissionais da saúde, da classe médica, eu tenho um carinho muito especial, eu defendo o SUS com unha e dentes, e por isso senti-me na necessidade de estar aqui conversando sobre a saúde pública de Jales e trazendo em evidência algumas coisas que vêm acontecendo aqui. Vale ressaltar que a doutora não é de Jales, a doutora é de São José do Rio Preto. Isso, exatamente. Hoje eu sou moradora de São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, a doutora vem trabalhando, ajudando as pessoas na saúde também. E isso lhe causou alguns, digamos, problemas, né? A doutora foi exonerada, né? Por ter feito um vídeo, né? Denunciando que o teto da UPA caiu, né? Esse meu posicionamento de não aceitar o errado, de vir denunciando situações inadequadas na assistência dos nossos pacientes do SUS, na qualidade das atividades dos nossos profissionais, na valorização desses profissionais, ela já vem há algum tempo. E em Rio Preto eu tive um movimento muito intenso em relação a isso. Sim. Eu estive ali como coordenadora de toda a urgência e emergência por vários períodos, né? Foram 8 anos de coordenação. E após o atual prefeito assumir a prefeitura, vale pontuar, Josi, que eu apoiei ele, eu fiz projeto de governo dele na área da saúde. Ele prometeu dar uma atenção especial ao SUS, aos nossos pacientes. Ele prometeu valorizar os profissionais da saúde. Eu acreditei nele e apoiei ele, fiz campanha para ele, o projeto de governança dele na área da saúde. Mas infelizmente foram todas mentiras
e ele fez um movimento exatamente o contrário a isso. E frente à desconstrução da saúde pública de São José do Rio Preto, eu me posicionei firme, Josi. Eu não sou uma pessoa de meias palavras. O que precisa ser dito, vai ser dito. Eu não aceito injustiças, então frente a uma situação injusta, eu vou me posicionar, eu vou colocar, como se diz, minha cara para bater. Eu não aceito isso. As consequências são grandes, Josi. Não foi fácil. Eu fui exonerada de um concurso público, o qual eu era profissional do município por 9 anos, sem nenhum histórico negativo, sem nenhum, Josi. Falar assim, não, era uma médica problemática. Não, eu não tinha histórico negativo. Eu fui exonerada de um concurso, meu marido foi afastado, eu fui demitida de um contrato CLT por solicitação da prefeitura. E vale pontuar, Josi, que eu sou presidente de um sindicato. Isso é contra a lei, entendeu? Sim. Então, assim, eles descumpriram tudo o que envolve o certo, o justo, e saíram passando os pés pelas mãos, fazendo exonerações totalmente. Eu lembro que eu conversei com o presidente da Federação Nacional, ele falou assim, Merab, eu tenho 30 anos de sindicato, eu nunca vi umas aberrações dessas. De, assim, simplesmente demitir sem uma justificativa verdadeira, porque eu fui demitida porque eu filmei o teto da UPA caindo em um local onde deveria ter no máximo 30 pacientes, tinham 37, 15 pacientes, tinham 37. E aí eu fiz a denúncia frente a essa situação e por esse motivo eu fui exonerada. Claro que isso vai ser revertido na justiça, já estou tomando as medidas, mas não é fácil não, Josi. Brigar contra o sistema não é fácil, mas eu não me sinto intimidada. Diante da sua frase, não é fácil, e sabendo que a doutora era concursada, então tinha uma vida estável financeiramente, profissionalmente, muito respeitada pelo que a doutora está relatando, vale a pena? Vale, Josi, porque eu penso assim, tem coisas que vão muito além de valores, que é o nosso legado. Eu digo assim, a Merab, a pessoa Merab, ela vai morrer, mas o legado dela fica. Então, tem coisas que valem mais do que qualquer outra. E eu sou um tipo de pessoa que sempre tenho essa consciência do que eu estou deixando. Qual é o meu legado? Então, se eu voltasse no tempo, faria a mesma coisa. Por mais que as consequências na minha vida pessoal, na minha vida emocional, em todos os aspectos que envolveram essas condições me geraram muito transtorno, eu faria o mesmo. Porque hoje eu deito a cabeça no travesseiro e sou feliz com o resultado que nós já temos até hoje, com todo esse movimento. São muitos resultados bons para a população, são muitas vidas salvas. Era necessário, continua sendo necessário. Então eu faria novamente do mesmo jeito. Voltando a Jales, a doutora falou que recebeu algumas denúncias. A partir desse momento, como presidente do sindicato, qual é o próximo passo da doutora? Como presidente do sindicato, é minha função, né? Frente a umas situações dessa, procurar entender o que está acontecendo, que foi o que eu fiz. Recebi denúncias em relação, até no começo do ano, eu recebi denúncias de atraso salarial, e depois foi até corrigido, de que a unidade vinha faltando condição adequada de atendimento, faltando inclusive seringa, algodão, coisas simples de atendimento. A questão da segurança da unidade, que infelizmente falta, né? A UPA aqui de Jales nem segurança tem só um controlador de fluxo. Aí teve uma condição aí de uma agressão a uma enfermeira aqui dentro da unidade, inclusive teve alcance nacional, né? E todas essas condições me traz a minha função, que é o quê? Ver essas condições, denunciar e tomar providências. Como presidente do Sindicato dos Médicos e diretora da federação, inclusive a minha diretoria é na área de urgência e emergência, cabe ao sindicato e à federação tomar medidas, inclusive de denúncia no CREMESP, denúncia no Ministério Público e trazer a conhecimento popular. Né? É uma coisa, Josi, que eu bato muito. Nós temos que utilizar essa ferramenta tão poderosa que é a mídia a favor da população, a favor do serviço. Porque vamos concordar, né, Josi, que infelizmente os políticos já entenderam o poder que tem essas ferramentas e investem muito nelas de forma desfavorável, né? Infelizmente é uma realidade que a gente vê. Não são todas as mídias que têm essa imparcialidade, muitas delas têm uma parcialidade descarada. Isso é um prejuízo à nossa nação, isso é um prejuízo à nossa população, à nossa democracia, mas infelizmente a ética
vem se perdendo. E semelhantemente, nessas condições, a gente vê esse desfavorecimento. Por quê? Porque beneficia quem vem fazendo o errado. Porque ele faz o errado e a divulgação tampa aquilo, né? E traz como tudo diferente. Mas nós não podemos aceitar isso. Então nós temos que fazer com que essa ferramenta seja utilizada a benefício da sociedade. E exatamente por este motivo que eu já pontuei aqui, já estive, isso aqui não está certo, já trouxe a mídia, já trouxe a exposição porque é necessário. Inclusive, Jus, te dou os parabéns aqui exatamente por vocês estarem nessa linha de uma mídia imparcial, trazendo a realidade, dando ao ouvinte de vocês a oportunidade de conhecer os lados dos acontecimentos, sejam positivos, sejam negativos, e que a população enxergue os dois, e não somente uma máscara, né, da verdadeira condição que se encontra o local, o município, né, no caso, os serviços e a assistência de uma forma geral. Inclusive, eu quero ressaltar, obrigada a todos os nossos leitores, as pessoas que nos enviaram os vídeos, e que a gente, através disso, pôde convidar a doutora, e ela respondeu, gente, na mesma hora, viu? Ela viu o meu direct e me mandou o WhatsApp na hora, falando, eu topo a entrevista, né, doutora? Então, eu quero agradecer pela disponibilidade do seu tempo. Claro, Josi, eu sempre trago muito isso. É muito importante a gente ter esse diálogo e trazer o conhecimento da população e de uma forma transparente, né, Josi? Aquele negócio assim, eu até te falei, Josi, faça as perguntas que você quiser. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu volto a dizer, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre com a transparência. E isso é muito bom, doutora. Obrigada. Agora vamos à pergunta. É um dos questionamentos que eu também recebi junto com o vídeo. Mas, Josi, a doutora vem de Rio Preto, bem no ano político, para falar, sendo que isso já está acontecendo há algum tempo. Por quê? O que acontece, Josi, vale pontuar que eu venho nesse movimento de defesa dos profissionais. Eu assumi a presidência do Sindicato dos Médicos em fevereiro do ano 2024. Certo. No ano de 2024, a cidade de Rio Preto, eu assumi a presidência do sindicato exatamente porque a saúde pública de Rio Preto viu uma tragédia. Uhum. Fato este que eu cheguei inclusive, eu tinha funções administrativas, eu cheguei a falar assim, olha, não dá para trabalhar nessas condições mais. E eu assumi o sindicato para reverter a condição. Então, o ano de 2024 foi uma constância de situações que precisou da minha atuação de forma intensa. Junto com isso, vem a função dessa parte de gerir, de coordenar 200 médicos, que era mais ou menos o que estava sobre a minha administração. Sim. Junto com isso, um ano eleitoral, o qual, frente à crença, né, na mudança, frente à crença nas promessas vazias, infelizmente, do prefeito de Rio Preto, o coronel Fábio Cândido, eu fiz campanha, eu trabalhei para ele no sentido de conseguir aí a eleição dele. No ano de 2025, virou caos a minha vida. Eu comecei toda essa condição de não aceitar as péssimas condições de Rio Preto, comecei nessa guerra, nessa luta intensa. É processo, é minha vida financeira virada dos avessos, é minha vida pessoal, minha vida emocional. Foi um ano caótico na minha vida, 2025. Sim. E isso eu já vinha recebendo denúncia aqui de Jales. Merab, você tem que vir aqui, você tem que vir aqui, você tem que vir. Só que, gente, eu não tinha paz. Para vocês terem uma ideia, vamos pôr em números, vamos colocar em números. Até o ano de 2024 eu respondi um processo, Josi, nem uma briga de vizinho, nem um carro batido. 2025, até agora, eu tô com em torno de 40 processos rodando. Então você faz ideia do que é isso? Isso com o sindicato, eles tentando estrangular o sindicato, eles tentando me prejudicar, afastar o meu marido do trabalho e esse caos. E eu já recebendo denúncia aqui de Jales, mas não tendo braço para isso. Inclusive para várias das pessoas, eu falei assim, nossa, eu tenho que ir aí, né? Eu tenho que ir aí. Agora entramos no ano de 2025. 2026, né? Então agora, nesse ano de 2026, é que as coisas começam a se encaixar, as máscaras começam a cair, né? Foi ficando em evidência em Rio Preto que tudo que eu vinha falando, todas as verdades que eu vinha falando, foram ficando em evidência, a verdade prevalece. Sim. E finalmente a tempestade começou a se ajeitar. Finalmente eu comecei a conseguir sair um pouco mais, porque eu não estava só já em Rio Preto nessa época. Eu acabei me envolvendo em alguns outros municípios mais próximos ali de Rio Preto. Sim. Então, a partir
deste momento mais calmo, é que eu comecei a ir atrás dos municípios que eu recebia mais denúncia. E francamente, Josi, o município que eu mais vim recebendo denúncia depois de Rio Preto, qual era o meu principal movimento, era Jales. Por isso que eu vim aqui só agora. Então, assim, é uma constância de acontecimento que calhou a necessidade, a possibilidade neste momento de começar a vir influenciar em situações dos quais são injustas e precisam de algum tipo de movimento em favor da população do SUS e dos nossos profissionais. Sim. E por falar em política, não tem como não fazer essa pergunta. A doutora a doutora é pré-candidata, a doutora vai concorrer a algum cargo político esse ano? Aí, novamente, Josi, eu nunca fui política, não tenho histórico de mandato, mas eu vou responder a mesma coisa quando eu virei presidente do Sindicato dos Médicos. Quando eu virei presidente foi, como eu te disse, em fevereiro do ano de 2024, vésperas de começar ali a política, né? O secretário de saúde virou para mim e falou assim: Merab, você assumiu a presidência aí do sindicato, você tem pretensões políticas? É esse o seu objetivo? Eu falei assim, não, eu não tenho pretensões políticas, mas eu também não tinha pretensões a ser sindicalista. Eu virei sindicalista por necessidade. Se for necessário, pelo bem da defesa da classe médica, da defesa do SUS, dos nossos pacientes, da assistência, sim, eu até usei esse termo, falei assim, eu viro até presidente, se for necessário. Então, Josi, a política, ela veio na minha vida, não era intencional, mas as condições foram chegando ao ponto que eu tenho a política hoje como necessária, uma ferramenta necessária para ampliar a minha atuação em defesa do que eu acho justo, em defesa dos profissionais de saúde, em defesa do SUS, em defesa da nossa assistência. Por quê? Porque o mandato, ele é uma ferramenta muito poderosa. Ele é uma ferramenta. Este termo que tem que ser utilizado, ele não é o objetivo final. Infelizmente, o que nós temos hoje, muitos políticos que utilizam da política, do mandato como objetivo final. Eu faço tudo para quê? Para eu virar o político. Não. O mandato, ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para o seu objetivo final. E qual é o seu objetivo final? No meu caso, o meu objetivo final é a defesa da assistência do SUS, dos nossos profissionais de saúde. Então, por isso que hoje eu estou envolvida com a política. Tenho essa necessidade, Josi, eu sou médica, eu tenho consultório, eu sou financeiramente e profissionalmente, eu sou estabilizada. Não é uma necessidade, algo que foi, mas hoje eu vejo como uma necessidade ao meu objetivo. E o meu objetivo é o que eu venho nos últimos 8 anos, trabalhando pelo SUS, com uma paixão que é difícil até de descrever. Eu sou apaixonada. Eu já tive inúmeras oportunidades na minha vida profissional, no particular, sim, mas eu amo o SUS e a defesa dos profissionais de saúde. Todos têm que entender isso. Quando você defende a saúde pública, quando você defende a assistência, você está defendendo o paciente e o profissional. Os dois fazem parte do serviço, não é um contra o outro. Então, por isso, a necessidade desta ferramenta, que é o mandato político, seja como deputado federal ou estadual, até os nossos vereadores e tudo mais. A doutora já escolheu se vai ser deputada federal, estadual? Eu venho como pré-candidata federal. Federal. Isso, exatamente. Certo. Aproveitando, doutora, o teu conhecimento na medicina, a doutora poderia explicar para os nossos leitores, principalmente para os pacientes oncológicos, né? Eles têm um direito e eles não sabem muitas vezes, né? Explica para a gente, por favor. Não só o paciente oncológico, Josi, nós vemos hoje na nossa assistência uma constância de desrespeito ao direito dos nossos pacientes. Mas no caso específico do qual você vem pontuando aqui, do nosso paciente oncológico, o qual eu até falei lá no vídeo, que eu identifiquei aqui dentro do município, uma paciente com diagnóstico de câncer invasivo. Nós não estamos nem falando in situ, invasivo, ou seja, é um câncer que está entrando. Com o diagnóstico desde fevereiro, com a consulta marcada para o início do tratamento no final do mês de julho. Isso é ilegal. Nós temos uma lei federal do ano de 2012, a 12.732, que traz que a assistência, o governo, o município, ele tem que fornecer o atendimento ao paciente oncológico em no máximo 60 dias. Então isso é ilegal e vou além, é imoral, porque nós estamos falando de um paciente que faz total diferença, ele está contra o tempo.
E aí você vai pegar ele com diagnóstico em fevereiro e entregar o início do tratamento dele para iniciar o tratamento no final do mês de julho. Isso está errado. E nós não temos que passar a mão na cabeça do mas não. Eu pergunto, se fosse a mãe ou o pai de algum desses políticos, se fosse a mãe ou o pai do prefeito, se estaria esperando 6 meses? Não estaria não, Josi. Aí o negócio anda rápido. Então, assim, não podemos aceitar o direito do paciente. E esses direitos, eles vêm sendo desrespeitados em várias áreas. Eles vêm sendo desrespeitados no próprio acesso. Vou dar um exemplo, das nossas crianças neurodivergentes. Eu soube que aqui em Jales está uma tragédia. Nossas crianças estão desassistidas e a criança neurodivergente, o autista, Josi, ele está contra o tempo também, entende? Uma criança que recebe adequadas condições de desenvolvimento para a condição dela no início da infância, ele vai ter um desenvolvimento e vai se tornar um adulto muito mais funcional, inclusive vai trazer muito mais economia e até mesmo contribuir para o nosso estado se ele for adequadamente tratado. Se nós atrasamos esse tratamento da criança, as terapias e tudo mais, se nós atrasamos, nós prejudicamos não somente ele, como toda a família, entendeu? Como toda a nossa sociedade. Então, assim, é uma série de direitos que não estão sendo respeitados e a nossa população vem sendo passiva a isso. Não pode, Josi, nós não podemos ser passivos a situações de desrespeitos aos direitos dos nossos pacientes. Quer fazer rolo? Faça em outras áreas, mas não faça na saúde não. Vai fazer nas construções, na zeladoria da cidade, mas na saúde não, Josi. Na saúde nós estamos falando da vida, nós estamos falando do bem mais precioso que uma pessoa tem. Você pode tirar o dinheiro do cara, você pode tirar o carro dele, você pode tirar a casa dele, mas a saúde é o bem mais precioso que ele tem. A pessoa começa do zero com saúde, mas sem saúde você vai pro zero, entendeu? Sim. Então com saúde não se brinca, Josi. A saúde ela tem que ser tratada de uma forma, de um nível de responsabilidade, integridade e decência muito maior que todas as outras áreas administrativas. Doutora, agradeço demais pela disponibilidade do seu tempo, pela entrevista. Se nós conversarmos aqui sobre saúde, iríamos ficar muitos dias, né? Eu não tenho hora para acabar, não. Inclusive, todas as conversas que eu tenho, eu sempre aviso a pessoa, assim, olha, eu amo conversar sobre o SUS, sobre os pacientes, sobre os direitos, eu amo. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui, Josi. Eu fico muito feliz, repito novamente, por você ter aberto esse espaço para a gente falar sobre o que eu mais amo, que é a assistência, principalmente assistência na saúde pública. E agora deixa um minuto, doutora, para a doutora falar com os nossos leitores o que está no teu coração, que a doutora gostaria de finalizar. Eu quero deixar a cada munícipe de Jales a importância de correr atrás do que é o seu direito, de não aceitar o desrespeito à sua vida, à sua saúde, à sua assistência. Eu quero dizer também aos nossos profissionais de saúde, pauta essa qual eu defendo com muita intensidade, que também não aceitem péssimas condições de atuação e também não aceitem serem tratados com essa condição de desvalorização. Vocês são a estrutura funcional de um sistema fundamental à sociedade. Vocês são essa estrutura e a atuação de vocês faz com que tudo isso possa acontecer. Então eu quero dizer a todos nós que precisamos da assistência em saúde. E quando a gente fala em assistência, todo mundo precisa de SUS. Valorizem o SUS, defendam o SUS e com isso defendam os seus direitos. Vocês profissionais, vocês pacientes e nós como sociedade de uma forma geral. E por isso eu estou aqui. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Saiba que o Canal 12 sempre estará de portas abertas para quando a doutora quiser pontuar algum assunto. Mais uma vez, muito obrigada a toda a tua equipe. Obrigada, eu que agradeço aqui esse espaço. Dou novamente os parabéns aí pela atuação, pelo esse sistema de abertura, né, para que tenham aí todos os lados e que ampliem, né, que vocês cresçam, que Deus abençoe todo esse crescimento do jornal, que essa história ela só tende a se desenvolver e influenciar novos meios de comunicação para que venham com o jornal com esse nível de imparcialidade e a favor da nossa sociedade. Obrigada, viu, Josi? Eu quem agradeço. Canal 12, a informação na palma da mão.